neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e aos servos como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Assim disse Jesus. Quanta angústia você pode ter. Em outras palavras, quanta angústia assola a sua vida, o seu coração. Mas Deus sabe entender. Deus pode ver como está o teu coração, às vezes ferido, machucado, decepcionado. Mas Deus sabe. Deus sabe melhor. Não te des por desanimado. Lembra-te, se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Então, não se dê ao sentimentalismo, mas deixe que os seus sentimentos sejam consolados por Deus, pelo hino, pela pregação, pela meditação. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma.
vida levou os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. O melhor aprendiz é aquele que adquire a natureza de seu mestre. É aquele que se torna participante daquele que o ensina. Isto quer dizer, que se torna participante da natureza daquele que o ensina. São Pedro usou essa expressão, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, o verdadeiro aprendiz, o verdadeiro discípulo, é aquele que se torna uma cópia fiel. E, por fim, por que não dizer, uma imitação em um grau de perfeição, uma imitação no bom sentido, e também que expressa a personalidade, o caráter do mestre. Foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Como Deus ama a variedade e se expressa através do seu corpo místico, nós encontramos aí a natureza com montanhas, altos e baixos, valados, variedades de cores, e encontramos mesmo nas pessoas características, ou mesmo caracteres diferentes, como Pedro tomando a espada e sendo aquele homem de frente, João já sendo aquele mais do amor, reclinado no seio de Jesus, enquanto Tiago orava, André orava ali de joelhos. E assim é o corpo místico. Você pode ver na sua casa e você pode ter muitos filhos. Cada um traz algo de você, mas há uma variedade de personalidades diferentes ali dentro, sendo a mesma família, imitando os mesmos pais. Agora, imitar é justamente fazer exatamente
o que uma pessoa, o que outra pessoa faz, é reproduzir a semelhança. Nós temos artistas no mundo, não é? Que podem imitar até mesmo a semelhança, gestos e vozes das pessoas. Mas imitar ainda tem um sentido bastante profundo. É aquilo que você tem como modelo, como norma para a sua própria vida. E é próprio da criança imitar os adultos. É próprio da criança imitar, em primeiro lugar, os pais. Depois ela começa a ter a vivência com o mundo externo. E vem aí a imitação. Por exemplo, os meus primos chamavam a minha irmã de prima. E eu aprendi aquilo, eu era garotinho. Eu comecei a ter entendimento das coisas ouvindo todo mundo chamando-a de prima. Então, até hoje, eu nunca falo o seu nome. Eu a chamo de prima, sendo ela minha irmã. Por quê? Eu passei a imitar os adultos. Que tal você fumando com uma criança no colo? E esse garotinho vendo você como seu pai, que lhe dá bons conselhos e que orienta a saúde e que corrige, acendendo cigarro após o outro, mandando essa criança comprar cigarro, bebida alcoólica, falando palavrões, xingando dentro de casa, agindo brutalmente, descaridosamente. Essa menina vendo coisas dentro de casa que não deveria ver. Eu assisti um debate com um cientista alemão e ele disse, olha, esse casamento que os pais vivem nus dentro de casa não vai dar uma boa família e ele não tem vida. Esse casamento não vai durar até o fim. Ele vai ser desfeito. Agora, era um cientista, um sociólogo, um antropólogo e tanta coisa sobre tanto título. E ele dizendo isso, e é uma verdade. Então, o aluno vê o mestre, o professor fumando, e assim por diante. Eu tenho visto um pai dirigindo com aquele garoto ao lado, a família ao lado, invade o sinal vermelho, estupidamente, não para antes da faixa. Quer dizer, nós temos ali potencialmente um motorista igual àquele pai que está no volante. Essas crianças vão crescer abusando da vida. É circunstancial, não importa. Depois que acontece, aí sacrifica a vida de um motorista e sempre tem alguém culpado. Ninguém reconhece. Então você tem que saber que a criança tem uma facilidade tremenda de imitar os adultos. E imitar é tentar reproduzir o estilo ou a maneira de um artista, de um pai, de uma mãe, e assim por diante. Mas ainda implica também em uma coisa muito profunda, que é falsificar, contrafazer, apresentar falsa aparência. E São Paulo nos mostra também que resistir é falsificar, é imitar, ou imitar é resistir.
pode-se resistir através da imitação. Então ele nos mostra como Janes e Jambres, aqueles mágicos de Faraó, resistiram a Moisés. Isto quer dizer, fazendo a mesma coisa. Você encontra isso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 8. Nós estamos vivendo num mundo de imitação. É tão fácil imitar o mal. É tão fácil, é próprio da natureza, é a moda. Não importa se aquilo está agredindo, está violentando. Agora, Janes e Jambres resistiram, imitando. O espírito de imitação no comércio. Alguém vê que algum comércio está dando para outro, para o seu vizinho, então corre e vai competir. Vai imitar, porque desconfiou que aquilo está dando resultado. O povo vive imitando, copiando, não tem um estilo próprio, princípio. A família não tem princípio. Tem que ser tudo na imitação. Agora, imitar as santas mulheres, imitar a igreja de Deus, não, isso aí agora é diferente. Dentro do Espírito, como São Paulo diz aqui na primeira epístola dele, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, ele diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E ainda na mesma carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele disse: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Haveis sido feitos, isto quer dizer, por Deus, não por um espírito errado, imitadores das igrejas de Deus. E São Pedro, o nosso São Pedro, tão querido São Pedro, que devia ter voz altiva através de suas cartas, porque as suas cartas, seus escritos, representam, na verdade, a ele, a voz de Deus. Então, pega aí, senhora, mulher, moça, pega a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, e veja a quem a mulher deve imitar. Ele diz que ela deve imitar a Sara. Sara. Mas a Bíblia está dizendo que é para ser imitadoras de Sara e das santas mulheres que fizeram profissão de fé, fizeram profissão de servir a Deus. Quem é que fez profissão de servir a Deus? Só essas que se trancam num ambiente religioso, um hábito religioso? Ou você fez uma profissão de fé, de servir a Deus aí na sua casa, no posto, seu dever, no trabalho, na rua, esse homem? A gente ponderar estas coisas, dizem que é agredir, que é atacar. Mas não é. Isso é simplesmente a verdade. Eu estou sendo advertido também. O profeta diz: não importa o quanto isto me ofenda,
Mas eu tenho que dizer isto. Eu não vou ser condenado naquele dia por ter torcido a palavra, porque ela me ofende, como humano que sou. Então vamos pensar a quem estamos imitando. Vamos pensar somente isso. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando tudo está bem dirigido, ou então se as notícias são más, se tua vida está em perigo, ou se há desencontros com a paz, se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz em infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. Cristo vai passo a passo ao teu lado, cada dor e pesar ele vê. Como a um filho ele tem te buscado, ele quer convencer-te a viver. Se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz em infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou
que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, Ele acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, Ele acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus